Imagine a cena comigo. A casinha simples lá em Pedra Quebrada está lotada. O ar está denso de expectativa. O querido pastor Rufino entra e ele não está sozinho. De mãos dadas com ele, vem uma criança segurando um saquinho de pano, daqueles que fazem barulho, de moedas, sabe? Um saquinho de prata de brinquedo. Logo atrás, o jovem André, com aquela expressão no rosto que diz: algo grande vai acontecer hoje. A atmosfera está preparada. O pastor, com seu jeito humilde, senta-se no chão, no meio de todos nós, e com a voz embargada, rouca de emoção, ele começa a nos transportar para milhares de anos atrás. Ele nos leva para a tenda de Jacó, em Canaã. A voz dele ecoa no silêncio. Meus filhos, a fome apertou feio em Canaã. Aquele trigo que os irmãos de José trouxeram do Egito, com muito sacrifício, acabou, grão por grão. O celeiro estava vazio de novo. A gente consegue quase sentir a angústia daquele pai. Jacó, já idoso, olha para seus filhos, homens feitos, fortes, mas agora impotentes diante da fome. E ele diz, com o peso do mundo nos ombros, voltai ao Egito com prenaz um pouco de mantimento. Era uma ordem simples, mas carregada de medo e de um passado doloroso. Nesse momento, a pequena Lara, com seus olhos curiosos, levanta a mão e pergunta o que todos estavam pensando. E Benjamim, pastor, o governador do Egito, não disse que eles só podiam voltar se trouxessem o irmão mais novo? O pastor olha para Lara com um sorriso terno, e a voz dele treme um pouco ao responder. Exatamente, minha filha. E esse era o grande dilema de Jacó. Ele continua, pintando a dor daquele pai. Jacó não queria soltar Benjamim, de jeito nenhum. O coração dele já estava ferido pela perda de José. Ele olhou para os filhos e disse, o irmão dele, José, morreu. Este ficou só. Se lhe suceder algum mal no caminho, fareis descer as minhas cãs, os meus cabelos brancos, com dor à sepultura. Era a voz de um pai que não suportaria perder outro filho de sua amada Raquel. O silêncio na casinha era profundo. Podíamos sentir o impasse, a dor de Jacó, a fome da família. Parecia uma situação sem saída. Como convencer aquele pai a arriscar seu último tesouro? Mas então, o pastor Rufino nos conta que no meio daquela tensão, uma figura se levanta. Alguém que no passado tomou uma decisão terrível, mas que agora estava sendo transformado por Deus. Judá, o mesmo Judá, que anos antes sugeriu, vamos vender José como escravo. Agora, ele se coloca diante de seu pai. E aqui, meus amigos, é o ponto de virada. O pastor Rufino pega sua Bíblia, abre em Gênesis 43 e com uma voz firme, cheia de fé, ele lê o versículo 9. A frase que mudou tudo, a frase de Judá para seu pai, Jacó, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face. Serei culpado para contigo para sempre. O pastor fecha a Bíblia e olha para cada um de nós, com os olhos brilhando. A voz dele sobe, forte, cheia de convicção. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Judá se ofereceu como fiador. A palavra hebraica aqui, arav, significa assumir total responsabilidade, colocar a própria vida em risco pela vida de outro. O mesmo Judá que calculou o preço de venda de seu irmão. Agora está disposto a pagar o preço com a própria vida para garantir a segurança de Benjamim. Ele faz uma pausa, deixando a verdade penetrar em nossos corações. Isso não é apenas uma negociação familiar, pessoal. Isso é Deus em ação. É o processo de cura divina acontecendo no meio da dor. O arrependimento de Judá
não era só da boca para fora. Ele estava demonstrando com uma atitude de sacrifício. Ele estava se tornando o protetor do irmão que restou, para reparar o erro que cometeu com o irmão que ele pensava ter perdido. Deus estava restaurando os laços quebrados, curando as feridas profundas daquela família, preparando o caminho para o grande reencontro. Que lição poderosa para nós hoje! Quantas vezes nos sentimos presos a erros do passado? Judá nos mostra que a transformação é possível. O arrependimento genuíno se manifesta em ações, em sacrifício, em responsabilidade. Deus pode pegar nosso passado mais sombrio e o acelo para forjar um futuro de redenção e cura. A história de Judá é a prova de que ninguém está longe demais do alcance da graça restauradora de Deus. Ele não desistiu de Judá e ele não desiste de você. O que acontece a seguir? Será que Jacó vai aceitar essa garantia? Como será o retorno ao Egito? Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada incrível. Se essa palavra tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder da transformação de Deus. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo da nossa contagem regressiva para 2026. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. O pastor continua lendo. E levaram também em dobro o dinheiro. E a Benjamim, isto está no verso 12. André pergunta: eles levaram Benjamim? O pastor responde com fé: levaram, filho. Jacó liberou o filho do coração. E quando chegaram no Egito, José viu Benjamim e o coração dele explodiu. Mandou preparar banquete na casa dele. Lara pergunta: e o dinheiro? O pastor com fé diz: o dinheiro voltou de novo nos saquinhos. Eles ficaram apavorados. Vai pensar que a gente roubou. O pastor diz: Deus estava mexendo no coração deles. Estava preparando o grande reencontro. O pastor chega no versículo 33 e 34 com voz de quem está no banquete. E assentam-se diante dele. O mais velho, segundo a sua primogenitura, e o mais moço segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-lhes porções diante de si. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Lara pergunta: Benjamim ganhou mais comida? O pastor, com voz forte e fé, diz: ganhou 5 vezes mais. José estava testando os irmãos. Será que ainda tem inveja? Mas os irmãos não reclamaram. Deus tinha mudado o coração deles. André grita: eles mudaram. O pastor, com voz forte, diz: sim, mudaram, filho. O que era inveja virou amor. Deus cura a família. O pastor Rufino levanta com Lara e André de mãos dadas. Meus irmãos, minhas irmãs, 2026 é ano de família curada. Deus está dizendo para você hoje: tem um Benjamim que você não quer soltar, um filho, um sonho, um medo. Deus diz: libera para mim. Tem um Judá na tua família que errou feio? Deixa eu mudar o coração dele. Tem banquete preparado na tua casa? Deus está preparando o reencontro. Porque a mesma mesa que José preparou para os irmãos, Jesus preparou para você na ceia. Ele está te chamando para sentar com ele e dar porção dobrada para quem você ama. Lara grita: eu sento na mesa de Jesus. André grita: eu também. O pastor olha para a câmera com fogo e lágrimas. Amanhã, 9 de janeiro de 2026, 19 horas. Gênesis 44, menos o copo na sacola de Benjamim. Se essa palavra te chamou para a mesa da família hoje, deixa seu like, se inscreva no canal Momento da Palavra com Pastor Rufino e compartilhe com quem precisa de cura familiar. Nosso Pix é o CPF 567.645.105-04. Qualquer real
Ajuda a manter essa família unida. Porque o mesmo Deus que preparou o banquete para os irmãos de José, preparou ceia para você hoje. Senta na mesa. Jesus te espera. Te amo em Cristo. Shalom, da casinha onde a família está se reunindo, para nunca mais se separar.